Olá a todos. Hoje vou apresentar TCC de processo construtivo de parede de concreto moldado em loco. Vamos começar pela introdução, então. Aqui eu dividi três métodos, três etapas, né? O primeiro seria o sistema, o segundo o método construtivo e o terceiro tipos de concreto. O problema de pesquisa, né? Coloquei o problema geral ser abordado consiste em analisar quais são as desvantagens da execução da parede concreta moldada em loco em relação a outros sistemas. Então, em relação a sistemas convencionais, né? Os seus objetivos. Objetivo geral, coloquei ali, que compreender realmente os processos e etapas do método construtivo, então, utilizado, né? E a sua real vantagem, né? Porque aí vamos pegar as vantagens em relação a outros métodos. E nos específicos, conhecer então as suas etapas de montagem, a sua linha de montagem, analisar a sua estrutura, né, como que é feita a sua estrutura, e especificar os tipos de concreto que são utilizados na parede de concreto. As suas linhas de montagem, então, das formas metálicas, tá? Elas são divididas em quatro etapas, quatro montagens, no caso. Que primeiro sempre vai começar pela marcação das paredes, pela marcação do radier ali, tá? Você vai usar sempre uma linha batedora ali. Feita a marcação da parede, então se inicia a pré-forma, né? Que também na pré-forma de montagem das telas também já é executada toda a parte elétrica, né? Que ela já deixa toda essa pré-forma acertada já para a entrada da montagem das paredes após toda a execução. Daí na linha de montagem das formas metálicas, tem a foto à esquerda, né, que já seria aí as placas já toda montada, toda prendida com os pinos e as cunhas, né, já está toda travada a forma. E à direita temos a desenforma das paredes. Então ali já é um bloco pronto, já, né? Sistema, então. Então aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema da parede de concreto, tá? Aqui na imagem eu peguei uma diferença entre os sistemas tradicionais, né, os convencionais e a parede de concreto. Então no sistema tradicional ali já é feito toda a base, o chapisco, o emboço, o acabamento, né? Tem todo esse processo para ser feito, enquanto na parede de concreto não. Você já concreta e você já entra com o acabamento, né? No caso, hoje as construtoras elas estão usando a chamada massa niveladora, que essa massa niveladora você não vai precisar de reboco, nada, tá? Você já vem com ela, faz a massa niveladora, após a aplicação da massa niveladora, você já entra na massa corrida, né? Então já é um sistema muito mais rápido, né? Muito mais prático, tá? Só que na parede de concreto você necessita de uma mão de obra especializada, né? Uma curva de aprendizado, por ser um processo novo, e então ainda falta muitas informações técnicas, né? O custo da forma metálica também, para você iniciar, ele é caro, né? Ele tem um custo elevado aí, né? Só que geralmente tem um tempo útil aí da vida das formas de umas 800 a 1000 concretagens, tá? Também de obra para obra você vai fazendo uma manutenção ali das formas, então ela aguenta aí, em média 800 a 1000 concretagens. Daí, com a velocidade construtiva, é extremamente importante termos em obra muito bem planejada, né? Uma obra muito bem planejada e executada, pois não há tempo para ficar pensando em soluções pontuais, se vai mudar alguma coisa na execução durante a obra, né? Porque aí você pode acarretar em retrabalhos, em reparos, e tudo que é ligado em retrabalho e reparos à parede de concreto demanda uma dor de cabeça bem grande, né? Porque a sua estrutura ela é bem rígida, então dá muito mais trabalho do que você ter que fazer um reparo numa parede de concreto do que num sistema convencional, num estrutural, né? De bloco estrutural. E as vantagens, né, mais abrangentes da parede de concreto, ela está no ganho da velocidade, né, porque geralmente se concreta dois apartamentos por dia, tá?
Então você ganha na velocidade, você também tem diminuição no canteiro com seus efetivos, né? E também na perca de materiais, de obra-prima. Como já é todo feito em concreto, então você não tem desperdício de blocos, você não tem desperdício de massa, né? Então você tende a ganhar nisso. Sua marcação. Na marcação, então, como eu já tinha colocado alguma foto, eles são realizados ali o gabarito, onde as paredes vão ser concretadas, né? Então é de grande importância você fazer toda a conferência desse nivelamento, né, das paredes, todos os esquadros, para ver se na hora que você for montar a sua parede não vai fugir, né, do esquadro. Então você tem que realizar a conferência de todos os cômodos, executar também a fixação das bolachas niveladoras, que essas elas ficam geralmente de 60 a 60 centímetros, tá? De uma da outra, para fixar a parede em cima delas, tá? Ao lado delas, para travar ali a parede não fugir de nivelamento e desaprumo. Após a marcação, então entramos com a pré-forma, né? Que daí é toda a estrutura com as telas soldadas já. Os reforços sempre nos cantos das janelas, né? Nos vãos. Telas fixadas nos bolachões, né? Então, após realizar os bolachões ali no chão com a marcação, você fixa a tela neles, tá? E a elétrica já executada aí também. Aí você já deixa a elétrica toda na parede. Daí após a montagem da forma, você tem a elétrica da laje também, que na laje você joga toda a fiação por dentro desse corrugado que ele já deixa na espera aí, que essas fiações elétricas elas já vão parar ali dentro da caixa elétrica. Então, após a concretagem, já está toda feita a elétrica, porque só falta ligar, porque daí já vai estar todos os cabos ali já na espera da caixinha. As montagens das formas metálicas, né? Então quando executado todo o processo de marcação e pré-forma, daí a gente entra com a forma, né? Que elas já estão prontas para ser montadas e após a montagem concretadas. Então elas são fixadas com pinos e faquetas, né? Esses pinos e faqueta eles fixam na faqueta, que essa faqueta ela não deixa sua parede sair da espessura desejada dela. Então, se sua forma ela é feita para ser de 12 centímetros sua parede, ou 15 centímetros, 10 centímetros, essa faqueta é quem não vai deixar sua parede fugir dessa espessura. Então, após a montagem, é realizado toda a conferência do nivelamento dos esquadros da parede também, tá? Após essa conferência, é liberado para o concreto, né? Daí aqui também coloquei os tipos de concreto, né? Tem algumas especificações, ele sempre usado o concreto autodensável, né? Por parede de concreto, então ele tem que ser ali, né? O FCK 25 MPa, a brita zero, né? A granulometria máxima do agregado graúdo, né? De 11 a 12 ali, 5 milímetros. E mínimo, sempre tem que ter um mínimo de 300 gramas de fibra polipropileno por metro cúbico. Sempre que for um prédio um pouco maior, sempre deve ter uma ganha de gramas ali de fibra no térreo. O térreo sempre recebe uma quantidade maior, tá, de fibras. No slump, então, temos o slump de 23, mais ou menos 2, e o flow 700, mais ou menos 50, né, milímetros. Sua resistência mínima de desforma com 12 horas, de 3 MPa, tá? Então, após atingir esse 3 MPa aí com 12 horas, é feita a liberação da forma, da desforma para a montagem do próximo ciclo. E sua resistência final ela não pode ultrapassar dos 40 MPa. Por quê? Porque daí você vai começar a ter patologia, vai começar a fissurar. Então é sempre feito o controle tecnológico para você não perder esses controles aí da resistência. Consumo mínimo de 330 kg de cimento por metro cúbico, né? Daí na desenforma também, após atingir a resistência de 3 MPa, como eu citei, daí é liberado a desenforma. Aplicar cura química em até 2 horas após o começo da desforma, então depois não adianta também aplicar a cura química, né? Essa cura química ela é feita, então, desformou, já é entrada a cura química, né? Fazer a cura do concreto.
É, depois da desforma, já fica liberado também para a realização dos lixamentos das rebarbas, da execução da estucagem em vão das faquetas, né? Na imagem pode ver ali que os vão das faquetas já está todo feita a estucagem, e realizar também as lavagens da parede após ter atingido 15 MPa. Essa lavagem de parede ela é feita para fazer a remoção de todo o desmoldante, tá? Que fica na parede, para quando a gente entrar com os revestimentos não ter nenhum problema, né? Porque pode acontecer de desplacar piso, da pintura não pegar bem, por causa que esse desmoldante ele é bem forte mesmo, né? Ele é a base de óleo vegetal. Então, nas suas considerações finais, né, o desenvolvimento de técnicas construtivas que possibilitam a melhoria da qualidade e produtividade nos canteiros de obras e são muito importantes. Então, nesse contexto, as paredes concretas elas destacam-se principalmente pela rapidez de execução quando comparada a outros métodos convencionais. E apesar de um alto investimento inicial ali, né, esse sistema ele mostra-se bastante lucrativo ao longo do tempo, fato que tem levado sua larga utilização, inclusive em obras de baixo padrão, né? Em obras Minha Casa Minha Vida, né, utilizada, financiada pela Caixa, né. Esse tipo de sistema construtivo, ele tem seu custo maior comparado aos outros métodos, porém suas vantagens como o menor desperdício de matéria-prima, rápida execução e da não necessidade de uma mão de obra mais especializada, ele colocará o sistema construtivo das paredes de concreto em um grande crescimento, né, na sua utilização nos próximos anos aí no Brasil. Esse sistema ele já tem crescendo, né, de ano a ano aí, e a tendência é crescer ainda mais nos próximos anos. Empresas de grande porte no Brasil já têm utilizado em larga escala esse sistema. E por fim, né, coloquei algumas referências aí, da onde eu mais utilizei aí, né, para me basear aí. E foi isso. Muito obrigado a todos e até mais.